Olá, seja bem-vindo ao nosso mini curso. Que prazer te ter aqui. Eu sou o Bruno Okamoto e dentro desse mini curso eu vou te ensinar a você montar o seu super agente e você ganhar superpoderes. É bizarro esse momento da história que a gente está vivendo, 2026, e a possibilidade de você ter um funcionário super inteligente te ajudando em todas as esferas da sua vida, tanto pessoal como profissional. Esse mini curso, ele vai te dar uma fundação muito sólida para você sair do zero. Então você não precisa ter um conhecimento técnico, e se você tiver, legal ainda, você vai ir mais rápido, mas esse curso vai te dar uma fundação sólida para você aprender como configurar seu agente, como você criar uma personalidade, como você dar uma memória para ele, como você deixar ele seguro, como você blindar ele. Então eu vou te dar toda a base que você precisa. Então antes da gente começar a mergulhar no conteúdo, deixa eu me apresentar rapidinho para vocês. Eu sou o Bruno Okamoto, eu sou um empreendedor há mais de uma década, já construí por muitos anos startups e agora eu estou numa jornada de construir outros negócios um pouco mais calmos e tranquilos. Então eu tenho a minha empresa de infoproduto, que você está aqui por causa dela. Eu também tenho os meus SaaS e eu gosto muito de usar AI no meu dia a dia para melhorar a minha produtividade, para melhorar os meus negócios, até porque eu me sinto muito no meio de um hype, né? Eu estou na bolha de tech, então você está aqui porque você também está caindo nessa bolha de tech. E eu sei como você deve se sentir com essa questão de AI, de ter muitas ferramentas e tá todo mundo falando e, cara, o que fazer, o que fazer. Mas a verdade é que, assim, eu sinto que depois que eu conheci o OpenClaw, que é o que eu vou te ensinar aqui, eu realmente consegui ter um pouco mais de foco e eu acho que essa ferramenta ela é um grande divisor de águas, tá? Então, deixa eu te falar para você o que você vai alcançar aqui nesse mini curso e por que talvez essa seja a única aula que ela realmente importa para você. Dentro desse mini curso, eu vou te ensinar toda a parte de configurar uma VPS para você montar uma estrutura na nuvem. Inclusive, eu vou te explicar o porquê eu não recomendo você ter um computador pessoal para isso, tá? Eu vou te ensinar toda a parte de configuração dessas VPS, como você blindar o seu OpenClaw, como você criar uma identidade para ele, como você estruturar a memória dele para que ele lembre das coisas e tenha essa memória persistente, como você integrar ele com outras ferramentas e criar agendamentos recorrentes, como você implementar skills, que são as super habilidades deles, né, que eles têm, como você transformar o seu agente num agente proativo, como você criar um sistema de multi-agentes, então você pegar esse seu agente que você construiu e replicar ele em vários agentes, como você construir um sistema de imunidade, então para ele se auto-atualizar, para ele se regulamentar e se regularizar, é bizarro. Vou te ensinar a montar um controle de missão para você controlar um painel com tudo que está acontecendo no seu agente, para você ter uma visualização em tempo real. E eu vou, claro, te ensinar a usar ele dentro do Telegram, que é o que eu uso e eu gosto muito também. Eu vou te ensinar a você usar skills e APIs, né? Então, de novo, eu vou reforçar mais uma aula de skills, vou falar sobre a parte de API e você também vai ter um monte de aulas de mini aulas ali, né, para te ajudar a tirar dúvidas que normalmente surgem ao decorrer do curso. Então, ao longo do curso, eu vim compilando várias dúvidas e vou gravando novas aulas e soltando para vocês, tá? Então, por que talvez essa seja a única aula que você precisa assistir? Porque a realidade é que depois que você configurar o seu OpenClaw, você pode simplesmente pegar todo o conteúdo da aula e dar para o seu agente para ele simplesmente sair implementando tudo. Porém, eu não sei se eu recomendo 100% esse caminho, porque é muito importante você dedicar um tempo para você criar uma personalidade para o seu agente, para você dar contexto para ele, para você treinar ele, porque no final do dia, pensa que esse seu agente, ele é um funcionário. E você não pode pegar esse seu funcionário e falar assim, não, tá aqui todas as ferramentas, se vira aí, cara. Você tem que literalmente pegar ele e ensinando ele, falar sobre a empresa, falar sobre você e dando contexto, porque ele vai aprendendo e vai entendendo como conectar todos os pontos, tá? Então eu recomendo que você siga a jornada da aula. Mas se você for ansioso, apressado, só vai lá e faz tudo isso, tá bom? Deixa eu mostrar para vocês rapidinho como funciona a composição aqui da pasta de conteúdos do curso, tá? Então, ó, se você olhar aqui na minha tela, esse aqui é o Google Drive que vem todos os conteúdos do curso, tá? Então, se você tiver com uma versão diferente do Google Drive, é porque provavelmente eu já atualizei o curso e já incluí mais materiais. Então, se tiver coisas a mais aqui, melhor, né? Significa que eu já coloquei mais materiais, tá? Então, a princípio, na data da gravação desse curso aqui, eu tô com essa composição aqui na pasta, tá? Então, basicamente, o que você tem que fazer é que em cada aula você pode simplesmente abrir a aula aqui na pasta em paralelo e você pode acompanhando os materiais aqui, tá? Então, por exemplo, a aula de abertura, né, é onde eu falo aqui, né? Então, aqui, por exemplo, nessa aula de abertura, eu explico sobre como surgiu a minha agente, né? Então eu pedi para ela revisitar a memória
de quando ela foi criada até hoje, e aí todas as coisas que a gente foi fazendo ao longo do tempo. Então, para você entender que realmente é uma construção, né? Você fazer o seu agente, mas o legal de tudo é que eu estou condensando toda essa construção para você aqui em um par de horas e você vai economizar algumas boas horas e muitos tokens também fazendo isso, tá? Então você tem aqui as pastas, você pode ir acompanhando elas, né? Então todas as pastas você vai ter 3 tipos de arquivos, né? Então você vai ter o arquivo no formato de XCollyDraw. O XCollyDraw ele é um formato de desenho, então você pode baixar ele, se você usa o XCollyDraw, você consegue abrir esse arquivo e ele vai mostrar um desenho. Nesse arquivo não tem nada de diferente do que os outros arquivos, é só uma forma diferente de enxergar o conteúdo. Então se você não usa o XCollyDraw, você pode abrir o HTML. Agora, se você não quer abrir o HTML, você pode abrir o PDF. Então todos eles vão te levar para o mesmo conteúdo, a mesma pauta, tá? Então não tem nenhum problema. Por que eu fiz 3 formatos de arquivos? Porque, por exemplo, o PDF ele quebra um pouco a experiência, né? Então você vê aqui, ó, ele quebra aqui, fica um espaço em branco, ó, um espaço em branco e tal. Então eu deixei ele aqui em HTML para você abrir ele também se você quiser ter uma experiência melhor. Mas o resultado é sempre o mesmo, tá? Aqui dentro de cada aula você vai ter 2 pastas, maior parte das vezes, que é a pasta de prompts e a parte de PRD. A pasta de prompt é o que você tem que pegar e passar para o seu agente, tá? Então é um prompt que você pode simplesmente copiar e mandar para o seu agente junto com o PRD. Um PRD é um manualzinho que a gente monta para o seu agente ele seguir o passo a passo de como ele pode implementar isso, né? Então você tem o prompt, que você dá para ele uma fotografia do que você quer fazer, o que é, e você tem o PRD, que é esse passo a passo para você configurar, tá? Então todas as aulas eles vão ter esse PRD, esse prompt aqui. Então, de novo, né, você tem aqui os 3 arquivos, você pode abrir qualquer um dos 3, os 3, de novo, é o mesmo conteúdo. Você tem aqui templates, né? Então, aqui é um template, por exemplo, de como foi aqui, por exemplo, aqui é um template da minha memória, né? E aqui é um template, por exemplo, do como foi a evolução da minha memória. Então, aqui eu mostro todos os cenários que eu fui treinando e criando essa estrutura que você vai implementar com um prompt, né? Então, primeiro meu agente nasceu sem memória, depois ele foi com textos manuais, depois eu criei topic files, depois a gente tem um sistema atual de memória inteligente, né? E aí aqui mostra as fases que eu fiz, tudo que foi acontecendo. Então, aqui eu deixo templates para vocês verem o que aconteceu e tudo mais. Às vezes você pode pegar esse template, mandar para o seu agente e falar assim, compare a memória que a gente construiu com a memória do Bruno. E aí ele pode também comparar o template. Então, assim, funciona bem simples, né? Aqui eu deixei esse leia-me, tá? Então ele é muito importante, é onde estão todas as informações principais aqui do curso. Então é onde está aqui o cupom de desconto para você usar na Hostinger. Aqui está um use case aqui de casos que a gente pode usar. Aqui está o link do grupo de WhatsApp, aqui está o repositório do GitHub, aqui está o diretório de skills, né, curados pela nossa comunidade, e aqui está um cheat sheet que eu coloquei aqui, né, que são vários prompts que você pode usar dentro do OpenClaw, né? Então, se você quiser, você pode acessar aqui esse documento. Ele tem aqui vários comandos que você pode usar no seu OpenClaw. Então, esse aqui ele é um pouquinho mais avançado, mas você pode usar ele também de referência para você colocar comandos dentro do terminal ou passar esses comandos para o seu agente, tá? Então, não se preocupe se você abrir esse arquivo e não entender picuinha nenhuma, porque eventualmente, ao longo do curso, você vai entendendo para que serve essas coisas, tá? Então, outro ponto para a gente concluir essa aula, para não me estender muito, eu quero reforçar que é muito importante você também dar o seu feedback para mim. Então, assim, avalie o curso para eu saber se a gente está indo para a direção certa, se ele está simples e se ele está de uma forma que você consiga entender, tá? É muito importante esse feedback para mim, tá bom? Então, eu te desejo um excelente curso, assista às aulas, garanto para você que você vai aproveitar e eu te vejo no final, quando você tiver o seu agente funcionando lá no nosso grupo do WhatsApp. Até mais!